Olá! Então, continuando a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Tá? Eu estou lendo a parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial, capítulo 6, Consequências da Penetração do Açúcar nas Antilhas. Esse capítulo tem 13 parágrafos e hoje eu vou ler o parágrafo 9 e 10, tá? E lembrando que eu vou postar mais tarde uma legenda, tá? Não, vai ser mais de uma porque a parte da guerra entre a França e a Inglaterra, a legenda é um pouco grande que eu peguei ali da Wikipédia, que eu peguei na internet. E eu me empolguei com aquela leitura lá das guerras dos 7 anos, porque a treta aqui com a França e a Inglaterra por causa da guerra, tudo por causa do. Aí vou começar a ler, tá? Depois eu faço meus comentários. Vou começar a ler e depois eu vou botar a legenda, tá? A legenda maior é a Guerra dos 7 Anos entre a França com a Inglaterra, que ele bota aqui, o Celso Furtado fala só da guerra entre os franceses e ingleses, tá? Mas a guerra em si inclui Portugal, tem Espanha, tem a monarquia de Habsburgo, tem o Império Russo, tem a Suíça e alguns aliados de cada lado, tá? E no final quem vai ganhar é a Inglaterra com a Prússia, os dois ganham, tá? Mas aqui o Celso Furtado só fala da guerra entre a França e a Inglaterra, mas é a guerra dos 7 anos, tá? Por isso que eu demorei aqui para começar a gravar. Mas vamos lá, continuando a leitura. Parágrafo 9 e 10. Nesta terceira etapa surgiu uma economia similar à da Europa contemporânea, isto é, dirigida de dentro para fora, produzindo principalmente para o mercado interno, sem uma separação fundamental entre as atividades produtivas destinadas à exportação, que é a venda, e aquelas ligadas ao mercado interno, que é o consumo interno. Uma economia desse tipo estava em flagrante contradição com os princípios da política colonial, e somente graças a um conjunto de circunstâncias favoráveis pôde desenvolver-se. Com efeito, sem o prolongado período de guerra civil, porque passou a Inglaterra no século XVII, teria sido muito mais difícil aos colonos da Nova Inglaterra firmar-se tão amplamente nos mercados das prósperas ilhas antilhanas. Demais, a famosa legislação protecionista naval, que no último quartel desse século, é um período de 25 anos, dentro de um século, tá? Então, voltando aqui, demais a famosa legislação protecionista naval, que no último quartel desse século excluiu os holandeses do comércio das colônias, constitui outro forte, excluiu os holandeses do comércio das colônias, constitui outro forte aliciante, não só para as exportações da Nova Inglaterra, como também para a sua indústria de construção de barcos. Por último, o prolongado período de guerras que a Inglaterra manteve com a França, eu peguei a Guerra dos 7 Anos, que é do século XVIII, tá? Que é de 1700 e alguma coisa, que é esse período aqui, tá? Por último, o prolongado período de guerras que a Inglaterra manteve com a França tornou precário o abastecimento das Antilhas, com os gêneros europeus criando para os colonos do norte a situação favorável de abastecedores regulares das ilhas inglesas e ocasionais das francesas. Tá? Das francesas, tem o rodapé 34 aqui que eu botei em rosa, tá? Das francesas. Que tá aqui, ó, tá arriscado em rosa aqui o rodapé que eu vou ler agora porque tá em português, tá? Então aqui tá dizendo assim, rodapé 34. Tá, vou repetir a frase, ó.
Por último, o prolongado período de guerras que a Inglaterra manteve com a França tornou precário o abastecimento das Antilhas, com gêneros europeus, criando para os colonos do norte a situação favorável de abastecedores regulares das ilhas inglesas e ocasionais das francesas. No rodapé número 34. O problema do abastecimento de víveres, ou seja, víveres alimentos necessários para a sobrevivência, tá? Alimentos necessários à sobrevivência. O problema do abastecimento de víveres era menos grave nas Antilhas francesas, pois o governo da França, consciente de sua impotência para manter as linhas de comércio durante os períodos prolongados de guerra, regulamentara a produção dos mesmos em cada ilha. Tá? Então, assim, eu vou fazer um resuminho aqui, tá? Eu me ponho com aquela leitura porque é tanta guerra, olha, você me disser, é tanta guerra, que eu não sei como é que ainda tem espécie humana aqui no planeta, é tanta guerra que já teve. Mas então, tudo começa porque alguns países europeus, no século XVIII, começou a se preocupar, tá, com o crescente prestígio e poderio de Frederico II, o Grande, rei da Prússia. Começa por causa do poderio dele. E que ele começa a guerrear com outros países, e ele começa a tomar posse daqueles países. Então começa a focar o olho de alguns países da Europa no Frederico II, que é o rei da Prússia, né, que é o grande rei da Prússia. Aí vai ter uma guerra aqui, outra guerra ali, resumindo. A Prússia vai pedir ajuda para a Inglaterra vai se unir com a Prússia, né? Aí vai ter Portugal também, junto com a Prússia e a Inglaterra, e alguns aliados, versus eles vão guerrear contra a França, a Espanha, a monarquia de Habsburgo, o Império Russo, a Suíça e alguns aliados, tá? Vai ser uma grande guerra, para falar bem a verdade. E no final eles vão pedir paz, e no final quem vai ganhar, mesmo os vitoriosos, é a Inglaterra e a Prússia. Eles são os vencedores. Tá? Mas tudo porque o Frederico II começou a ter prestígio e poderio. Começou a invadir algumas terras, alguns países e ganhou aquelas terras. Mas vai estar lá a legenda grande ali explicando detalhadamente cada motivo. Voltando para a leitura aqui. Os esforços quase malogrados feitos pelos ingleses para eliminar os contatos comerciais desses colonos com as Antilhas francesas constituem a primeira etapa de um período de fricção e choque de interesses que se fez cada vez mais manifesto. Com efeito, uma vez lograda a supremacia e excluídos os franceses de suas posições principais na América, a Inglaterra pretendeu, na segunda metade do século XVIII, por cobro, ou seja, terminar a crescente concorrência que as colônias setentrionais estavam fazendo à economia metropolitana. As medidas legislativas se sucederam, então, mas serviram apenas para aumentar a tensão e pôr à mostra o profundo desencontro de interesses que já existia, precipitando a separação. Tá? Então, eu li hoje o parágrafo 9 e 10 do capítulo 6, Consequências da Penetração do Açúcar nas Antilhas, parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Tá? E mais tarde eu vou colocar algumas legendas ali, principalmente a Guerra dos 7 Anos, tá? Que foi a guerra entre a Inglaterra e França. Ele não entra em detalhes aqui, ele não falou que é a Guerra dos 7 Anos do Celso Furtado, tá? A única guerra que teve mesmo no século XVIII entre Inglaterra e França foi a Guerra dos 7 Anos. Tá? Então hoje eu li o parágrafo 9, que ontem estava limpinho, né? Hoje está tudo riscado. Começa aqui o parágrafo 9. Então termina aqui, parágrafo 9, ó.
E o parágrafo 10, tá? Tem o rodapé aqui. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, nenhum problema, talvez eu leia o parágrafo 11 e 12, ou eu finalizo completando com o parágrafo 13, tá? Dependendo se não tiver muita legenda, eu finalizo amanhã, tá? O capítulo 6. Então, chega por hoje. Não precisa explicar, né? A parte aqui entre a concorrência entre a colônia com a metrópole, né? A colônia inglesa era lá nos Estados Unidos, a Nova Inglaterra, né? E tinha parte da colônia das Antilhas ali também. E a metrópole é o país, né? O país, o reino da Inglaterra, né? A metrópole é o reino da Inglaterra. Tá aqui onde é que eu li aqui a parte da concorrência, aqui, ó. Com efeito, uma vez lograda a supremacia e excluídos os franceses de suas posições principais na América, a Inglaterra pretendeu, na segunda metade do século XVIII, terminar, né, por cobro, a crescente concorrência que as colônias setentrionais, né, as Antilhas, né, estavam fazendo à economia metropolitana. Né. A economia metropolitana é a coroa inglesa, tá? É a Inglaterra em si. Então tá, chega por hoje. Eu vou deixar as legendas e se não houver nenhum problema, amanhã talvez eu termine o capítulo 6, tá? Aí amanhã pode ser que eu termine. Eu não mostrei, né? Começa aqui o capítulo 11, o parágrafo 11. Toda essa página é o parágrafo 11, que eu ainda não li, tá? Tem rodapé aqui, ó. Continua, aqui já é o parágrafo 12 e aqui já é o parágrafo 13, ó. E vai terminar aqui, ó. Termina aqui o parágrafo 13, tá? Então tá bom. Então tá. Tchauzinho.